Olhando para as notícias, parece que estamos perante um confronto direto entre os Estados Unidos e o Irão, certo? Mas e se for algo muito mais profundo? Pensemos nisto como um divórcio geopolítico que está, neste preciso momento, a redesenhar o mapa do poder global. Vamos tentar perceber o que é que está realmente em jogo. Então, estamos no início de 2026. A pressão que se vinha a acumular durante anos, finalmente explode. De repente, temos um conflito direto entre os Estados Unidos e o Irão e as tensões globais chegam a um ponto de ebulição. O mundo fica literalmente com a respiração suspensa. E claro, as manchetes enchem-se de notícias sobre ataques militares, assassínios, o habitual, infelizmente. Mas o verdadeiro pânico, o que realmente assustou toda a gente, centrou-se num ponto muito específico: um estrangulamento energético, a ameaça de paralisar por completo a economia mundial. Mas olha, isto é como um iceberg. A parte que vemos, o conflito, é só a ponta. O verdadeiro perigo, o que estava escondido debaixo d'água, era uma história muito, muito maior. Estávamos a assistir, em tempo real, ao fim dramático de uma aliança com 80 anos. Ok, vamos começar pelo início. Para percebermos o terremoto que se seguiu, temos de olhar para a faísca que acendeu o rastilho, o confronto direto e, claro, o seu impacto económico imediato. E o efeito foi, uau, instantâneo. O Estreito de Hormuz, que é basicamente uma das artérias vitais do comércio mundial, ficou paralisado, funcionalmente bloqueado. E o resultado? 20 navios de carga retidos, o Qatar a suspender as exportações de gás, os seguros para petroleiros a disparar e, claro, os preços da gasolina e do petróleo a subirem em flecha em todo o mundo. Mas, e aqui é que a história fica mesmo interessante, a maior surpresa não veio do Irão. Este conflito, acabou por ser o palco de um divórcio geopolítico espetacular e, para muitos, totalmente inesperado. A ruptura entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. A posição do presidente dos Estados Unidos não podia ser mais clara. Ele basicamente disse, e estou a citar, já não precisamos nem desejamos a ajuda dos países da NATO. Nunca precisamos. Portanto, a visão era de que as alianças históricas eram mais um fardo do que uma força. E o que aconteceu foi isto. De um lado, os Estados Unidos a pedirem ajuda. A pedirem que os aliados na NATO enviassem navios para uma operação militar no Estreito de Hormuz. Do outro lado, a resposta europeia. Um não em uníssono. Alemanha, França, Reino Unido, Polónia, Espanha. Todos recusaram formalmente. Foi um momento de ruptura, sem precedentes. Então, no meio desta confusão toda, quem é que sai a ganhar? Bem, não é preciso pensar muito. A Rússia e a China, claro, estão a assistir de camarote, a colher os frutos de uma aliança ocidental completamente fraturada. Agora, a pergunta que se impõe é: isto é apenas caos? Uma crise política a descarrilar? Ou será que há aqui um controle calculado? É que, enquanto a maioria via o caos, alguns analistas começaram a ver outra coisa. Algo que parecia um plano mestre, meticulosamente elaborado. Vamos então explorar essa ideia. E se isto não for um erro? E se, por detrás do aparente caos, houver uma guerra secreta pela energia? Uma teoria alternativa que defende que tudo isto é, na verdade, uma estratégia económica perfeitamente racional. Ok, então o que diz esta teoria? É simples e, ao mesmo tempo, chocante. Diz que o conflito não é, na sua essência, sobre derrotar o regime iraniano. Não. É uma estratégia calculada para uma coisa: tornar os Estados Unidos o controlador absoluto da energia global. Basicamente, ser quem decide o preço que os rivais económicos têm de pagar. E esta estratégia, segundo esta teoria, teria 3 passos, quase como um jogo de xadrez. Primeiro passo, isolar o gás russo, forçar a Europa a afastar-se da Rússia e a virar-se para o gás americano, que é mais caro. Segundo passo, controlar o petróleo venezuelano, ganhar controle sobre as enormes reservas da Venezuela. E o terceiro e último passo, dominar Hormuz, usar o conflito com o Irão para cortar o fluxo de concorrentes como o Qatar e assim tornar os Estados Unidos no único fornecedor realmente fiável. Se esta teoria estiver correta, o resultado deste grande jogo de poder cria um novo mapa geopolítico, com vencedores e perdedores muito claros. Quem ganha? Os Estados Unidos, claro, que passam a controlar o fornecimento de energia. E a Rússia, que vê a sua posição fortalecida. E quem perde? A Europa, que fica a pagar mais pela energia, e o Qatar, que vê as suas exportações ameaçadas. Ok, temos duas narrativas muito fortes e completamente opostas em cima da mesa. De um lado, um divórcio político caótico. Do outro, um plano mestre económico. A pergunta é, no meio disto tudo, como é que Wall Street está a reagir? O que é que os mercados estão a sentir? Bem, à primeira vista, parece estar tudo calmo. Surpreendentemente calmo até. Apesar de todas as manchetes dramáticas do petróleo a subir, os principais índices bolsistas, como o S&P 500, mantiveram-se estáveis, quase resilientes.
Mas como já vimos antes, a história que se passa à superfície nem sempre é a história real. Se escavarmos um bocadinho, encontramos o medo. E como é que o vemos? A procura por put options, que são de forma muito simples apostas de que o mercado vai cair, disparou completamente. Ou seja, os investidores estão a proteger-se, a preparar-se para o pior. E não é só isso. Ao mesmo tempo, vemos uma fuga para a segurança do dinheiro vivo. O volume de liquidez nas carteiras dos investidores aumentou, imaginem, 26% em apenas um mês. Isto é um sinal claríssimo de medo. Isto cria uma situação mesmo paradoxal. Temos um mercado que parece calmo, mas que por dentro está tenso, à espera de um golpe. Como disse um analista de mercado, o mercado está num equilíbrio frágil. Qualquer evento negativo de uma certa magnitude pode quebrá-lo. E é exatamente essa a sensação. E isto leva-nos de volta à pergunta inicial, que no fundo reflete a enorme incerteza que vivemos. O que é que estamos a ver? É uma separação caótica e descontrolada ou é um plano mestre a ser executado na perfeição? E a pergunta mais importante de todas, no fim de contas, quem é que vai pagar o preço?